Olá, como você está? Estamos aqui para mais um podcast Curados para curar mentes transformadas. Passar por uma transformação é tão difícil. Aí eu fico lembrando da lagarta, sabe? Para ela virar borboleta. Se ela acelerar o processo, vier alguém romper aquele casulo, o que vai acontecer com ela? Nunca ela vai ser uma borboleta. Então, que a nossa oração hoje para o Senhor seja: Senhor, que eu suporte todo o processo para que eu vire uma borboleta e que eu voe voos assim altos, para que eu alcance lugares. E às vezes a gente está passando por um processo, a gente está triste, a gente fica sofrendo, preocupado, mas vamos acreditar que 2025, às vezes a gente pode falar assim: 2025 não foi um ano bom para mim. Será que não foi mesmo? Você que está aí no grupo, você fez seu potinho da gratidão? Você escreveu as coisas boas que aconteceu com você em 2025? Então, a gente tem sempre falado, tem muita coisa ruim que a gente tem que deixar em 2025, mas tem muita coisa boa que aconteceu em 2025 que a gente tem que levar para 2026. E hoje a gente quer trazer aqui uma reflexão sobre essa questão do perdão, sabe? Da vingança, de querer pagar na mesma moeda. E a gente hoje quer refletir aí junto com você sobre isso, tá bom? Então vamos junto? Kátia, você lê pra gente? Vamos lá. Então, em Romanos 12, a partir do verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É aquilo que a gente sempre fala: de uma fonte só pode jorrar um tipo de água, É isso. não é? Sim, Então, Daphne, o que você acha disso? eu acho que faz muito sentido, né? E tudo depende das nossas escolhas. Na minha versão tá assim, no que depender de você. E quantas vezes, né? Igual lá em Gênesis, a mulher que tu me destes, quantas vezes nós transferimos para o outro, apontamos o outro, julgamos o outro, sendo que para que possamos viver em paz, para que possamos ter uma vida em paz conosco, com o outro, depende de nós. E a gente coloca no outro essa responsabilidade. É claro que eu não consigo ficar tranquilo, todo mundo me irrita. Claro que eu perco a minha paz. Estão me testando, tem até algumas frases, né? Sim. Que rolam na internet. Eu tentando manter a minha paz, mas as pessoas não estão permitindo. Eu sempre coloco no outro, e isso sendo que, na verdade, depende de mim. É como eu lido com o que as pessoas estão entregando, como as pessoas estão lidando comigo. E o que eu estou, a forma que eu respondo está muito relacionado com como eu me sinto, está muito relacionado com como eu me vejo e com toda a minha construção emocional. Porque dependendo de como foi essa minha construção emocional, eu vou ter determinada reação ou outra reação. Então depende de mim. Só que eu não posso mais ficar reagindo só, eu preciso parar e observar. Se depende de mim, como estou agindo, como que eu estou lidando com esse outro, né? Para que eu tenha paz com todos. Bem de mim. Sim. Verdade aí, Kátia. É isso. A Daf estava falando e eu estava lembrando de uma situação que um dia aconteceu comigo, que eu fui pegar um Uber e era uma senhora. E eu tava num determinado lugar que tinha 2 vagas para ela parar de carro. E ela veio, passou por mim, parou lá na outra rua. Aí eu falei, poxa, eu tava cansada, tinha andado o dia inteiro, querendo ir embora, a vaga lá e a mulher foi reto. Falei, ô meu pai. Aí eu fui até ela e você vê quando a gente busca a estar cheio do Espírito, né? E eu pensando, meu Deus, falo ou não falo? Porque eu sou aquela pessoa que quer reivindicar, né? E eu, Senhor, me ajuda. Não é possível, tinha vaga lá e agora é eu que tenho que ir e tal. Aí entrei dentro do carro, boa tarde, boa tarde. Aí ela, podemos seguir e tal. Aí eu falei assim, poxa, tinha vaga pra senhora parar. Aí ela falou assim, eu não vou parar lá, não vou tomar multa só porque você quer. Eu falei assim, não, mas não era tomar multa.
Eu sou motorista também. Ali na vaga que tinha, não tomava multa. E a mulher começou a alterar a voz. Ela falou... Aí ela começou a alterar a voz. Eu falei assim, eu só tô falando porque, poxa, é meu direito. A senhora não me pegou aonde eu contatei, né? Eu falei, eu tinha chamado o Uber e tava no tal lugar, tinha vaga e não tem a ver com multa, não ia tomar multa. E a mulher começou a se alterar, ela virou a rua, parou o carro, puxou o freio de mão e falou assim, desce do meu carro. Eu, chocada, né? Como assim? Uau! Aí ela falou assim, desce do meu carro, senão eu vou chamar a polícia. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu fiquei sem ação, sabe? Aí eu falei assim, olha, tá bom. Eu falei assim, pode ir embora. Eu peguei, desci do carro. Tipo assim, eu bati a porta e falei, ó, Deus abençoe. Sabe assim, mas... Meu Jesus, tentando brigar com o meu eu mesmo. Porque a vontade que eu tinha era de, né, tipo, é meu direito, só maluca. Ainda quando eu fui contar a situação pra outras pessoas, falaram assim, meu, é ruim, hein? Eu tinha metido o pé no retrovisor do carro dela e não sei o que. Eu falei, mas o que vai adiantar, né? Porque não era sobre mim. Falei, eu fui conversar numa boa, que eu sabia, eu fui conversar porque era meu direito e eu sabia, eu como motorista sabia onde ela pode parar, não. Eu não vou fazer também uma pessoa parar num lugar que não pode, porque pra ela tomar multa. Eu entendo isso. Mas ela, sim, começou a se encher de si. Parou o carro, puxou a mão. Sai do meu carro agora. Ela se alterou, uma senhora. Fiquei chocada. Então eu falei assim, poxa, você vê, né? Quando a gente se permite. Tipo assim, não, o meu eu queria fazer muito mais. Pode ser até chutar mesmo o retrovisor, quem sabe. Mas quando a gente fala, não, senhor, eu não vou, sabe? Porque não é sobre mim, é sobre ela. Então, sabe, é claro que a porta do carro fechou assim já pra, né? Eu falei, ó, Deus te abençoe. Ainda assim, quando eu contei a história, duvido que você falou isso. Eu falei, te juro que eu falei. eu tava com meu coração ali querendo estourar, mas eu falei e tchau, e fui pedir outro. Ela cancelou, mas então é a gente tentando controlar mesmo. Porque o meu eu, a minha carne, a justiça que a gente quer fazer, né, é pagar o mal com o mal. Tipo, tá gritando comigo? Peraí. É ir resolvendo com a mesma proporção, né, que a pessoa tá. Mas quando você busca viver o que Deus quer, né, então eu falei, Senhor, me ajuda. E aí, não fiz o que eu gostaria, mas me senti aliviada. Por quê? Né, porque eu tava cumprindo ali o que Deus manda, né, um mandamento. Um mandamento. Então, você assim... vê que legal que você saiu da situação assim... Em paz. Sem ter vergonha de você. Exatamente. Porque quando a gente reage mal com as pessoas, a gente fica com vergonha. Ai, Deus, por que eu fiz isso? Muita. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma, né? Por que eu não perguntei pra ela como que você tá? Sabe? Já aconteceu alguma coisa? Não é? Exatamente. Sábado eu fui no centro da cidade, depois eu fui contar uma situação pro meu marido, eu falei, eu não sei, eu acho que eu não vivo nesse mundo não, porque eu acho que as pessoas pensam de um jeito muito diferente que eu, porque a sensação hoje que eu tenho é de que o mundo todo o errado é o certo hoje. Sabe? Às vezes a sensação que eu tenho é essa. Eu parei o carro no centro da cidade, aí tinha um poste do lado, assim, poste já ficou a minha porta. E tinha uma lanchonete de estrangeiros do lado ali. Beleza, aí quando eu voltei, colocaram um monte de sacola de lixo no poste, que não dava pra eu entrar no meu carro. Aí eu olhei pro rapaz da lanchonete e eu falei, moço, eu não consigo entrar no meu carro. E tipo assim, um monte de sacola de lixo. Aí ele falou, mas aí é o lugar de pôr o lixo. Eu falei, mas aqui é uma vaga de carro. E ele, mas aí é o lugar que põe o lixo. A minha vontade era sair chutando aqueles lixos. Só que tinha um de cana-de-açúcar que se eu virasse, ele ia esparramar tudo. Que também não era justo com a cidade. Jogar um monte de coisa na cidade. Por causa de um cara que se achava o certo. Graças a Deus, aí Deus enviou um senhorzinho com toda a humildade dele. Ele falou, eu vou te ajudar, dona. Ele foi lá, me ajudou, empurrou um pouquinho assim o lixo. Eu fui toda de mau jeito assim, consegui entrar no carro. E o rapaz ainda ficou indignado que eu que tava errada. Reclamação. Que eu que tava errada. E eu saindo com o carro e ele falando lá no idioma dele. E eu falei, não é possível, eu acho que eu não vivo no mesmo mundo, não tenho a mesma cabeça que as pessoas, onde é sempre o eu, né?
E aí, será quem é realmente o certo ou o errado? No fundo, a gente quer que a gente seja o certo. Entende? Sim. Talvez realmente todo dia ele põe ali. Poxa, ele não se deu conta que ali tava o meu carro e aí, poxa, como que ela vai entrar? Eu entendo que já é o hábito dele colocar ali. Só que no fundo não é sobre ele, é o certo ou eu sou errada. Sim. Ele tinha o olhar dele, eu tinha o meu. Ele tinha a necessidade dele, eu tinha a minha. Entende? Só que aí a gente quer debater, né? Às vezes. Eu falei, graças a Deus, Deus enviou um anjo aqui. Porque eu não tava a fim de perder minha paz. Tava muito bom o sábado. Porque é isso. Depende da gente manter a paz com todos. Porque na hora eu tava ali, o que eu vou fazer? Eu vou ter que carregar essa sacola de lixo com raiva. Mas Deus ainda enviou um senhor que me ajudou. E a gente fica nessa. Ele tá errado, não, ela tá errado. Ele tá errado, ela tá errado. Será que é sempre sobre isso? Aí a gente perde, né? A gente quer ter a razão, mas perde E também a paz. estamos naquela que todo mundo só pensa em si mesmo. É. Ele tava pensando só que é o meu lugar de pôr lixo, né? Então, assim, ele não tava preocupado com os carros, não só com o seu, mas com... Qualquer se é outro. uma vaga, toda hora vai ter um carro. Então, ele não tá pensando, poxa, é meu lugar de pôr lixo, mas será que eu consigo pôr mais apertadinho ou mais de um lado que quando o carro parar e abrir uma porta, a pessoa vai... Tipo, ninguém tá pensando no próximo. Todo mundo tá pensando assim, ó, é meu lugar e quem parar aí que vai se virar. Infelizmente, o mundo tá assim, né? Querendo que cada um se vire com o que precisar. E é isso que tá perdendo, né? Assim, a empatia mesmo, de pensar no próximo. Eu quero resolver o meu problema e o outro. Cada um resolve O só o outro seu. que deu seu jeito. Exatamente. Eu vejo, eu não sei vocês, eu tenho muito essa percepção no trânsito. Porque a sensação que realmente o outro só tem ele ali, no carro dele, no volante, é só ele, e não existe mais ninguém ao redor. E aí a pessoa faz o que ela quer. Só que aí eu venho e trago assim uma reflexão dentro da psicologia. Isso é o que eu tô achando. Não é o que realmente é. Talvez realmente a pessoa nem viu, não foi uma Não foi intenção. proposital. Não foi proposital. Isso. Mas como lá de trás também fez uma coisa, o outro aqui, e tô achando que realmente tá todo mundo com o umbigo maior que o normal. É. Só que eu me esqueço que talvez, como eu também faço outras vezes de não perceber uma coisa ou outra, só que às vezes eu fui mais uma perto de várias outras pessoas na frente de alguém, eu acho que é contra mim. Eu acho que ninguém tá nem aí pra nada. E aí eu começo a ter várias crenças, construir um padrão de crenças e valores baseados nisso. Só que não, existe também o outro. E eu não sei de fato. Nós temos que perguntar isso. De fato, é isso que estava na cabeça do outro? Sim. Ou ele simplesmente é um mal educado, um egoísta? E aí nós temos essa tendência de julgar essa pessoa sem saber realmente o que está passando na cabeça dela. Sim. Qual foi a verdadeira intenção? Ficamos fazendo leitura mental, coisa que eu ainda não consigo, de verdade. Mas a gente acha que Você viu essa consegue. história que a Kátia contou? Deve ter acontecido alguma coisa com essa mulher para ela ter reagido dessa forma. Uma vez, um rapaz foi lá e comprou um presente, comprou um vestido para a mãe, de Natal. E aí, todo feliz, foi lá, comprou o presente, tudo. Aí a mulher foi lá na loja trocar o vestido. Aí ela pegou e falou desse jeito, Michele. Pegou e olhou para nós, para a cara da gente e falou assim: quando eu vi a sacola da loja, eu fiquei numa felicidade. Falei, nossa, eu ganhei uma roupa lá da loja da Lea Fashion. Mas quando eu experimentei a roupa, que roupa mal cortada, que roupa mal feita. Eu falei, a Ruth foi e me chamou, né? Olha, ela ganhou um presente, mas ela disse que a roupa tá mal cortada, tá mal feita, que não veste. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, não tá tudo bem. Porque eu ganhei um presente, a roupa tem defeito. Não veste no meu corpo. Aí eu falei, nossa, perdoa, gente, só não quer vestir a roupa pra gente ver se tá boa. Ela falou assim, não, você não acredita no que eu tô falando? Eu falei, não, acredito na senhora. Mas então vamos trocar por uma outra peça. Porque aquela eu não quero nem vestir. Aí ela foi trocar por uma outra peça. Eu falei, não, vamos trocar por uma outra peça. Ela começou a provar. Só que ela não deixava a gente ver ela vestida com a roupa. Ela vestia, fechava o provador e jogava. Aí não deu certo, tá vendo? Tá tudo com defeito. Aí chegou uma hora que eu vi que a situação tinha alguma coisa errada que estava acontecendo naquele momento. Aí eu falei para ela assim, olha, o
que a senhora acha da gente, da senhora pegar um vale, a senhora vir trocar depois, de repente levar uma bolsa, levar um acessório, fazer uma troca. Não, meu filho me deu uma roupa e eu quero uma roupa. Aí eu falei assim, tá, então vem cá, vamos parar, vamos conversar, vamos olhar de novo a loja, vamos tomar uma água, vamos sentar. Aí sentei pra conversar, ela falou assim, tá bom, porque eu já tô suada aqui. Já experimentei tudo, nada dá certo. Eu falei, tá bom, vamos conversar um pouco, vamos ver o que tá acontecendo. Aí comecei a sentar com ela. Aí comecei a puxar assunto. E aí? Como que a senhora tá? Vai passar o final de ano onde? Vai viajar, não sei o quê. Aí ela começou meio que me dar uma liberdade, né? Falei, então, menina, essa festa de final de ano é tanta correria, né? É tanta coisa. A gente às vezes fica com a cabeça cheia, tanta novidade, tanto isso. Aí ela começou a falar. Aí ela falou assim, e eu tô irritada mesmo. Tô fazendo quimioterapia. Eu falei, a senhora tá fazendo quimioterapia? Ela falou, tô. Aí eu falei, nossa, diz que é muito difícil mesmo, você fica uns dias aí bem prostrada. Ela falou, eu fico muito mal. Aí eu falei, a senhora teve câncer do quê? Ela falou assim, eu tive câncer de mama. Você não reparou que um peito meu, ele tá normal e o outro eu não tenho? Olha aí. Por isso Só as que roupas- na hora que ela vestia a roupa, ela não enxergava isso nela. Então, era mais fácil para ela colocar o defeito na roupa. A roupa O não órgão tem invisível, corte, né? Fala, né? a roupa não veste bem, a roupa não tem qualidade, mas ela não estava entendendo que ela tinha um lado, ela tinha mama, no outro lado ela não tinha. Ela tava com transtorno Então, do do lado membro que ela invisível. não tinha mama, a roupa não encaixava do jeito que encaixava do lado da mama. Aí ela começou a olhar para mim e começou a chorar. Olha. Ela falou assim, Léo, o problema não tá na roupa, né? Eu falei, não, Que acolhimento, né? o problema não está na roupa. Mas é difícil mesmo. Ela falou assim, Léo, não consigo me enxergar. Eu falei, mas nós vamos achar uma coisa que vai dar certo para a senhora. E se a gente tiver que pôr uma ombreira, a gente vai dar um talento aí, a gente vai dar um jeito, mas a senhora vai sair daqui feliz com um presente da Léa Fashion. Essa é a nossa missão. Aí ela falou assim, aí todo mundo chegou e todo mundo começou a perceber, a Ruth chegou, sentou, a gente chorou com ela, a gente tomou café com ela, e ela saiu de lá feliz. Ela falou assim, olha, muito obrigada. Eu vim aqui cheia de pedra para atracar em vocês, mas vocês me acolheram, vocês me entenderam. Leia, eu não consigo enxergar que eu não tenho uma mama, que eu tô. Ela falou assim, eu tô mutilada, Leia, eu não consigo me enxergar dessa forma. E se ali você começa a brigar com aquela pessoa, fala assim, poxa, como que você vem aqui falar que a roupa não presta? Não, gente, a gente às vezes, é aquilo que vocês duas estão falando. Às vezes a gente vai aguentando tanto sapo na vida, é tanto sapo, é tanto sapo, é tanto sapo, que chega uma hora que a pessoa fala uma coisa boa e você vomita tudo No nele. automático. Você vive no O automático, copo né? transborda, né? O copo transborda, aí você começa a falar tudo aquilo que você tinha vontade de falar pra todo mundo, você pega Nenhuma aquele pessoa. coitado e você faz. E a gente faz isso, a gente adora fazer isso com quem? Fala aí, vocês adivinham. Com a família. Com o marido. Dentro de Dentro de casa, com certeza. Com o marido. Aguenta tudo na rua, chega em casa, quer descontar nas pessoas que mais não é pra descontar. Nas pessoas que a gente ama. As Mais pessoas que a gente intimidade. Porque é engraçado, né? Às vezes no momento da nossa dor, a gente acaba ferindo as pessoas que a gente ama. Sim. Sim. Não é? Então é aquilo ali, ó. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo o bem. Então, naquela hora, a gente tinha todos os motivos para tratar aquela mulher mal. Mas a gente começa a perceber. Olha, vou ser bem sincera para vocês. Eu acredito que vocês também vivem isso. Quando a gente entende que o Senhor habita dentro de nós, a gente não consegue fazer algumas coisas, porque vem uma coisa que te alerta, fala assim, ó, ali tem dor, tem um problema, ali tem alguma coisa que está escondida. E aí você pergunta, né? E aí, como foi seu dia? Tá tudo bem com você? Né? Aconteceu alguma coisa? Você não vai com pedra, ela veio com pedra contra a gente, mas aí você vai no amor. Ô, Leia, mas você falou que a gente tem que ver no outro, né? Mas sabe por que as pessoas têm muita dificuldade de olhar pro outro e ver que tem alguma coisa ali por trás? Porque elas não olham pra ela mesma. Sim. Verdade. Porque eu falo isso porque eu já vivi isso, né? De não ter esse olhar
porque o outro ali tem alguma coisa. Por quê? Porque eu também não me olhava. Porque no dia que eu aprendi a me olhar e a entender as minhas questões, você começa a falar, poxa, se eu tinha isso, se eu também já passei por isso, então, poxa, o outro também. Cada um tem uma história e cada um tem sua dor, cada um tem sua ferida. Então, se a pessoa está sangrando em alguém, é porque ela também já foi ferida e alguma coisa está acontecendo ali. Sim. Então, a gente ter esse olhar, né? Esse olhar de, poxa, que nem você, vamos conversar. E você vê quando você foi conversando, foi ganhando uma confiança, olha o que estava por trás. Era muito maior. É. Né? Então, assim, a gente começa a ter mais sensibilidade, mas para isso a gente precisa entender. Entender também as minhas explosões ou as minhas feridas, para mim poder entender o que o outro também tem. Porque quando você não olha nem para você, como que você vai conseguir ter essa sensibilidade para olhar para o outro? Igual Né? você, né, Michele, nessa questão do livro até que você escreveu, né? E você fala muito dessa questão da menopausa. Essa mulher na menopausa também, às vezes ela também tá desorganizada dentro dela, né? Ela tá incomodada, às vezes ela tá vivendo a questão dos hormônios, né? Vocês estavam falando aqui, você estava falando, né, dessa pessoa que foi lá na sua loja, e minha mãe teve câncer de mama, né? Vocês estavam falando, estava passando um fio na minha cabeça. Minha mãe teve um câncer de mama e minha mãe, e a gente sempre gostou muito de natureza. E minha mãe, depois que ela teve câncer de mama, ela fez a mastectomia radical. Minha mãe não queria mais ir pra praia. E a gente não conseguia entender o porquê ela não queria ir pra praia. Né? E ela ficou muito, muito nervosa, muito agressiva. E aí um dia ela pegou e falou assim: como que eu vou pra praia? Como que eu vou colocar maiô? Como que eu vou colocar maiô? De um lado eu tenho seio, do outro não tenho. Como que eu vou pra praia? Então, na realidade, a gente está num período tão delicado que a gente foca na nossa dor e a gente esquece de observar que aquilo que a pessoa está falando está expressando uma dor. E às vezes eu e você é a cura para aquela dor. Né? Então a gente não pode esquecer isso, né? E isso é um treino, porque o pecado muitas vezes ele nos distancia dessa empatia, desse acolhimento, faz com que nós vamos tendo atitudes que são automáticas. Então eu começo, né? Se bateu, levou, toma lá, dá cá. E eu vou crescendo, né? Vou crescendo com essas crenças, com esses padrões, fazendo leitura mental do outro, né? Porque o outro tá um pouquinho mais introvertido. Eu acho que o outro tá com problema comigo, ao invés de eu me aproximar no outro e perguntar o que tá acontecendo pro outro. Então, na realidade, a agressividade tá escondendo uma dor. É um grito de socorro, na realidade, né? Só que assim, até você ter esse entendimento, até você ter essa compreensão, é uma desconstrução que você tem que fazer dentro de você. Porque todo incômodo, toda atitude é um chamado, né? E cada um chama de uma forma, né? Antes de vir para cá, eu tava fazendo um atendimento. E vocês sabem que eu trabalho na área da nefrologia e os pacientes ficam todos numa sala. E tem assuntos que não dá para você tratar na sala, você tem que tratar no consultório. Essa paciente queria falar comigo já há algum tempo. E aí, quando ela senta e conversa, ela traz uma questão, dores, desde os 3 anos de idade dela. Entende? E hoje, o que ela está vivendo é reflexo de tudo aquilo que ela passou. Então, na realidade, eu acho que ao invés de nós tentarmos fazer leitura mental, o outro é dessa forma, o outro é daquela forma, deixa eu tentar me aproximar da história dessa pessoa, né? Porque quando você se aproxima da história dessa pessoa, você consegue enxergar essa pessoa, né? Eu acredito que, embora nós estamos aqui todos enxergando, mas muitas vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga, porque as dores, elas não é uma ferida assim aberta que você consegue enxergar. Sim. Não é um machucado, não é uma coisa que você tá ali vendo. Então a dor, ela é invisível, mas ela está ali. O fato dessa dor ser invisível não significa que ela está ali. E quando você não enxerga essa dor, você entra em julgamento, se você foi ofendida, você quer ofender também, você acaba tendo uma atitude impulsiva, reacional.
E na realidade, tudo isso você tem que aprender. Né? Porque todos os dias nós precisamos aprender mais sobre nós mesmos. Tem coisas dentro de nós que nós não conhecemos, mas que o outro talvez vai despertar isso para que você possa se conhecer. Então é o que nós estávamos conversando. A questão da mente transformada é de você olhar para dentro de você e se colocar no sentido: o que eu preciso aprender mais sobre mim? Quais são as perguntas que eu preciso fazer diante daquilo que está acontecendo? Não é só eu procurar as respostas, mas quais são as perguntas que muitas vezes eu preciso fazer, mas eu nem tenho instrumentos para estar fazendo essa pergunta. Então, por isso que eu amo a psicologia, porque a psicologia ela não vai te dar resposta. Ela vai fazer perguntas para que você possa encontrar essas respostas. Então, hoje, não é bateu, levou. Mas tem pessoas que não gostariam, né? As pessoas geralmente falam assim: nossa, quando eu vi o exemplo da Kátia, o exemplo da Daphne, nossa, eu poderia ter xingado. Eu não teria razão de xingar? Não é questão de ter razão. É questão de você obedecer aquilo que você está orientada a fazer. Então, muitas vezes, hoje nós queremos ter razão. E na realidade, não é ter razão. Você sabe o que você tem que fazer dentro de você. A questão é você entender isso e obedecer isso. Então, obedecer vai exigir você matar a sua carne. Nós estamos no jejum. O que o jejum é? É matar a sua carne mesmo. Você tem vontade de ir lá comer aquele doce, de comer aquilo, coisa, né? Nós somos na loja, tanta coisa gostosa, né? Maravilhosa, nossa. Mas, não, eu vou obedecer. Porque a obediência é uma decisão. É uma decisão. Você decidiu obedecer. Você pode não obedecer. Mas você vai ter que lidar com essas questões do não obedecer. Então, a questão é: a gente precisa fazer esse exercício de se olhar, se perceber. O que eu estou fazendo com aquilo que eu percebo? Será que eu tenho que devolver na mesma moeda? Sim. E depois, como que eu fico? Nossa! E hoje também, atendendo uma paciente, ela falou assim pra mim: ai, eu tô tão angustiada, eu acho que vai acontecer alguma coisa. E nada é do nada, né? A gente sabe que as coisas não são do nada, tem um motivo. Aí quando ela fala: eu tô tão angustiada, né? Porque eu tô aqui, eu tenho 53 anos, eu tô aqui nessa máquina fazendo hemodiálise, né? Eu já passei por tanta coisa. E aí eu peguei a cadeira e sentei. E aí, no final das contas, não era porque ela tava ali sentada naquela máquina. É porque hoje eu completava 20 anos que o filho dela faleceu quando ela tinha 8 anos. Quando eles tinham 8 anos. Meu Deus. Então ela tava com uma dor, aquela dor tava tão grande que ela não tava encontrando. E aí depois que ela falou daquela dor, e ela tem toda a razão de estar assim. Com certeza. Porque é uma mãe. E aí ela entendeu porque então assim, eu não tô assim, ai, não tô angustiada, mas eu não sei o porquê dessa angústia. E aí quando você para sentar, para escutar o que a pessoa tá falando, aquilo que tava calando não cala mais. E aí quando eu falo, eu consigo elaborar essa dor, eu consigo falar dessa dor. Então, muitas vezes é isso que nós precisamos. Nós precisamos desse espaço. E eu acredito que esse espaço é muito importante. Né? Então, assim, não é porque o outro tá lá angustiado ou tá nervoso que aquela pessoa é mal-humorada, aquela pessoa deixa lá de canto. Não, a gente precisa parar nesse lugar e entender que aquilo é sobre o outro, não é sobre você. Entende? Às vezes não, o que nós fazemos? Muitas vezes, por falta de se aproximar de você, de nos aproximarmos, nós achamos que aquilo que o outro está expressando tem a ver com você. E muitas vezes não tem a ver com você. É com a dor que ele está carregando. E que muitas vezes ele não teve um espaço para que pudesse dividir essa dor, que pudesse compartilhar, olhar para essa dor. Quantos lutos as pessoas acabam não processando, não vivendo, porque ela não tem espaço. Não entende, Não né? entende. Então é sobre isso. Então a gente precisa voltar a esse olhar e entender que aquilo que o outro faz, que muitas vezes machuca você, não é direcionado para você. Sim. Verdade. Entende? Mas até você entender isso, né? Porque Tem todo um processo. E aí eu pego meu barulho interno e aí choca, né? Então por isso que depende da gente. Se o outro tá... Eu preciso... Peraí.
E tem técnicas para isso. Tem. Né? Tem técnicas para isso, né? A terapia cognitivo-comportamental tem técnicas que você pode fazer. Porque nem sempre você vai conseguir ter o equilíbrio. Mas o que eu posso fazer? Se tem algo que eu já sei que está me incomodando, eu preciso ficar naquele lugar, eu posso... Dá licença que eu vou tomar um copo de água. Eu posso sair, eu posso fazer uma respiração. Sim. Sabe? Então, são várias ações que você pode fazer. Você nem sempre você precisa ter, né, ferramentas na mão. Olha, a pessoa falou tal coisa e eu tenho que responder. Não, eu não preciso responder. Tem coisas que eu não sei. E eu tenho que eu tenho que me permitir a não saber. Porque hoje todo mundo quer saber de tudo, mas tem coisas que eu não vou saber. Tem assuntos que eu não vou saber falar pra pessoa. Mas eu posso estar ali junto com a pessoa. É que tem horas também que as pessoas, eu percebo assim bastante isso. As pessoas elas querem ir para um ponto que não existe, de não sentir a raiva. Poxa, se a pessoa agiu de forma negativa comigo, as pessoas acham que não devem sentir. Você vai sentir, a emoção ela vai vir de raiva, né, de euforia, de alegria, a ansiedade, o desconforto, a coisa boa vai vir. É biológico, é a forma do seu cérebro responder a isso. Mas não é porque eu senti que eu agi. Por isso que eu friso de novo. Depende de você. Eu sinto, mas aí como que eu vou agir com isso? Que é a hora que eu paro, respiro, bebo água, falo, olha, eu vou pensar. E penso, e eu acho que o jejum trabalha muito isso com a gente, né? Nessa questão espiritual. Do autocontrole. Do autocontrole, da disciplina, de você entender que o jejum não é só a questão do alimento que você tá ali, mas é da sua comunhão com Deus mesmo, desse espaço de pausa para você olhar para dentro e organizar. Porque nós precisamos ter isso como rotina. Você olhar para dentro e organizar. E a Daphne estava falando assim, não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que você sente. Sim. Então, olha, eu tô chateada com isso, tá? Tô chateada com isso. Eu preciso reagir, né? Nós estávamos conversando, eu preciso reagir imediatamente. Bateu, levou, eu fui ferida, eu tenho que ferir na mesma proporção. É isso que está dizendo nesse texto? Não, eu não preciso reagir na mesma proporção. Eu posso ficar triste, sim. Eu posso olhar para essa tristeza, buscar formas de estar lidando com essa tristeza, organizando, né? Então, eu sempre falo de uma regrinha. Eu preciso identificar, eu preciso examinar, eu preciso avaliar e depois eu vou me comportar, vou agir. Ah, mas Michelle, eu não tenho essa estrutura para estar fazendo isso. Você pode não ter, mas você pode aprender. Isso é treino. Tudo na nossa vida é treino. Então, você vai ter dificuldade? Você vai ter dificuldade, mas você vai treinando, até que isso fique automático. Então, quantas vezes alguém já me falou algo que eu fiquei extremamente incomodada, fiquei ferida, o que eu fiz? Eu escrevi tudo aquilo que eu queria falar. Mas não falei. Aí fui, tomei uma água, respirei, ouvi uma música, me organizei ali. Antes de eu falar, eu preciso organizar. E aí eu fui, organizei, escrevi, aí eu depois olhei e falei, não, ainda não tá bom. E aí depois eu mudei completamente, mas quando eu fui falar, quando eu fui comunicar, eu comuniquei de uma maneira mais assertiva. Eu já fui ferida, porque aquela pessoa tá ferida, eu não vou ferir. É verdade. Eu não vou ferir. Entende? Eu não vou ferir. Então é uma decisão, a pessoa pode me ferir, mas eu não vou ferir. Conscientemente, eu não vou ferir. Então eu vou organizar isso dentro de mim. Então é isso que eu quero estar trazendo para vocês. Nós não temos controle do que o outro vai fazer conosco. Mas nós podemos aprender a gerenciar a nossa resposta em relação àquilo que a pessoa fez com o outro. Eu posso gerenciar. Sim. Então, como eu vou gerenciar? Então, não é você negar. Falar, não, olha, eu não tô sentindo. Não, tô sentindo. Tô chateada. Mas eu preciso organizar isso antes para que eu possa comunicar de uma maneira que eu não vou ferir.
É o domínio próprio. É o né? domínio próprio, que é o jejum que nos ensina a você ter o domínio próprio. Tá todo mundo lá comendo aquilo que você falou que você ia jejuar. E você lá com a sua batatinha doce. Ai, dentro, carregando Eu a sua trouxe- batatinha doce. Eu trouxe também. meu lanchinho Eu hoje. também, a batatinha doce. Criando outras alternativas dentro daquilo que você tá fazendo. E buscando, meditando na palavra do Senhor, né? Tô meditando muito no livro de Daniel. Orando, entendendo o que é o nosso posicionamento. O nosso posicionamento, ele faz diferença na nossa resposta. Sim. E eu queria falar alguns pontos, muito dentro disso que a Michelle está falando. Vocês que estão acompanhando aí o podcast, vocês já assistiram o episódio em que a gente falou de Efésios 4, sobre a mudança da mente, né? Que é uma tarefa nossa, essa mudança. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, mas é papel nosso tirar as vestes antigas e pôr as novas. E ter um comportamento e uma vida nova. Então, dentro deste conceito de mentes transformadas, né, e trazendo a referência hoje aqui de Romanos 12, 18, percebe uma coisa. Se eu só recebi negativas a vida inteira, se o tempo todo as pessoas sempre foram injustas comigo, se eu, na minha construção de quem eu sou, de quem eu estou sendo, igual aquela experiência que eu falei, poxa, no trânsito, a sensação que eu tenho é que todo mundo tá me cortando, que ninguém valoriza, que ninguém presta atenção. Eu vou criando ao longo da minha vida, construindo um padrão de comportamento, um padrão de crenças e valores. E muitas das vezes ao longo da nossa vida, a gente aprendeu a se vingar, a responder o mal com o mal, né? A pagar com a mesma moeda. Então é muito interessante que aqui, junto com aquela parte de Efésios 4, que é a nossa atitude de construir, né? Eu até anotei aqui, construir esse novo repertório. Como que eu construo um novo repertório, sendo que talvez eu só recebi negativas, sendo que quando eu falhava, eu não era acolhido. Como que eu vou acolher o outro? Como que eu vou me acolher, sendo que eu não fui acolhida na minha infância? Sendo que quando eu falhei, ou quando eu não tirei nota 10, não foi nunca fui bom o suficiente, eu nunca alimentei dentro de mim essa autovalorização que, a partir do momento que eu construo isso dentro de mim na infância, eu consigo enxergar e entregar isso para o outro. Como que eu construo isso? Primeiro, né? Como que vai depender de mim? Como que eu vou conseguir lidar com isso? Como que depende de mim? Como que essa mudança acontece? Sendo que não é o que eu recebi. Porque você recebe de Jesus e de Deus esse amor, esse acolhimento. Deus entregou o próprio filho dele para um monte de gente que não creu. Até hoje não creu. Então, assim, a própria escritura, o amor de Deus, a gente entender e se aprofundar verdadeiramente, genuinamente, o que é esse amor de Deus, irá preencher essas lacunas que ficaram abertas na nossa infância e na nossa adolescência. Para que, então, a partir disso, quando alguém me entrega algo ruim, eu alimento ela. Porque aqui no versículo fala, né, versículo 20, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe o que comer. Se estiver com sede, dê-lhe o de beber. Gente, não tá falando de comida. Não tá falando de bebida. Não tá falando da fome da alma. Sim. Da fome do espírito das pessoas. Então, como que eu alimento a alma do outro que tá pesada, ferida? O acolhimento aqui que a Leia trouxe, né? Gente, é com amor que eu recebi de Deus. Não é o amor que eu recebi do meu pai, não é o que eu recebi da minha mãe. Que são falhos, naturalmente, né? E que cada dia mais a gente tem buscado no Senhor, na ciência, melhorar. Mas nós vamos falhar, porque o verdadeiro, perfeito e completo amor é só o de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu entendo esse amor, o que Ele faz comigo e o que é em mim, eu alimento a fome dessa pessoa, da alma dessa pessoa com isso. Né? É com o amor de Deus e eu fico esperando em mim. Lembra que a gente falou? A gente fica lá, né? O outro eu. Não, desculpa, não é você, não é nem o outro. É Deus. Ele é o centro do único verdadeiro amor que vai fazer a gente alimentar a alma da pessoa que tá irritada, que tá estressada, que está ferida, angustiada. E não é sobre comida, é sobre necessidade emocional. É buscar água nessa fonte, né? Não é? Buscar água nessa fonte. É sobre isso, né? E é o amor de Deus, gente.
A Porque gente é falho. tem coisa que parece impossível, né? Porque as pessoas, você já vê elas falar, mas eu não consigo. Se alguém fazer tal coisa, quando eu ver, já estourei, já falei, já xinguei. Eu não consigo. Tipo, vai no impulso, né? E não consegue se conter. Mas é porque esse caminho você já sabe, né? O caminho de estourar, o caminho de falar, você já construiu ele. Sim. E como é difícil, é igual quando você vai pra igreja ou vai pra qualquer lugar. Você tem um trajeto, você faz esse caminho todos os dias, vai pro seu trabalho. Um dia que você muda, aquilo traz um desconforto. Mas a gente precisa fazer isso, esse caminho diferente. Porque senão você vai ficando acostumado aqui. Se você for pro outro lado e falar, não, aqui não dá, eu não consigo, é longe. Aí a gente tende a botar o empecilho já. Mas se você for uma vez, for outra vez, quanto mais você fizer, você vai ver que aquilo já vai... Opa, não, dá pra fazer sim. Ah, é legal ir por esse caminho também. Então é isso, tem coisas que a gente coloca na cabeça que eu não consigo e se bloqueia naquilo. Sim. Né? Não, eu não consigo, é meu jeito, minha personalidade. Eu sou assim mesmo. Só que aí, cadê a transformação da mente, né? Aí aonde entra a transformação da mente? Exercício. Será que a gente pode ter uns Né? A exercícios? gente consegue, mas a gente precisa também dar esse passo pra fazer. Precisa. Porque a gente coloca o não e fica paralisado. Mas quando você fizer uma vez, eu vou fazer de novo. Não, nessa vez eu vou me controlar. Que nem a vontade que eu tinha era de falar. Mas não, vou controlar. Quanto mais você vai fazendo esse exercício de vou controlar, vou beber água, você vai encontrando caminhos, mais você vai resistindo e quando você vê, você já tá fazendo natural. Porque você vê, não tem aquelas pessoas que falam, mas parece que tudo acontece comigo. Ainda mais no dia que eu tô irritada. Aí um vem, pisa no pé, o outro vem e dá uma fechada no trânsito. Aí aquilo aí a irritação vai crescendo, né? O estresse vai aumentando e a pessoa se embarca naquilo, né? Se embarca naquele estresse. Então, assim, não, quando eu começar a fazer outros caminhos, você vai aprendendo a você ter o domínio de você mesma. Exato. Mas para isso a gente precisa estar aqui, obedientes na palavra. Porque só fazer porque, vou fazer por mim. Não, você fala, por mim nada, vou fazer do meu jeito. É por mim, se é por mim, eu vou fazer do meu jeito. Mas quando a gente quer fazer em obediência, a gente tá fazendo do jeito que o Senhor tá mandando. O Senhor tá pedindo, o Senhor tá orientando. Né? Porque, na verdade, ele não nos obriga. Ele sempre nos faz o convite, né? Que nem tá falando aqui, ó. Façam todo o possível para viver em paz. Ele tá falando, faça o possível. É você tentar. Ele não tá obrigando. Você tem que fazer. Não, façam o possível. Sim. Então, é um convite sempre. E a gente tá fazendo a nossa parte. Tipo, não, eu vou tentar. Mas dessa vez eu não consegui. Tá bom, mas Tenta em outro de novo. momento você conseguiu? Uma vez a gente consegue, 5 não. 2 a gente... É assim, até aquilo tá fluindo. Até aquilo tá fluindo. Até Mas aquilo ser natural. a gente precisa se permitir. É uma construção, né? Construir, fazer um novo repertório cognitivo e psicológico. E aí, aqui agora a gente tem, né, a obediência. Então, não é sobre se eu quero ou não. É sobre obedecer e saber que o outro está precisando. E se eu tenho esse entendimento, quem tem que fazer sou eu. É igual quando o paciente está na sessão de terapia e aí fala do marido, ou fala dos pais, dos filhos, eu falo, olha, mas tem uma coisa, é você que está aqui. Então, a mudança vai partir de você. Não é do seu marido, não é dos seus filhos, não é do seu chefe. É você. Né? Aquele livro lá, 5 Linguagens do Amor, também traz essa questão. Queremos tanto mudar, às vezes, o parceiro, mas para cada ação há uma reação. A minha forma de lidar com as situações vai gerar, em algum momento, é que a gente quer que seja instantâneo, né? Algum momento, uma reação diferente da pessoa que convive comigo. Mas não é da noite pro dia. É verdade, na realidade, né, a Leia até falou da questão, né, da menopausa. Para além disso, né, então muitas vezes a base é a nossa espiritualidade, é a sua relação, como que tá a sua relação com Deus, né? Como que tá a sua relação com Deus. E depois, a outra questão que mexe muito com essa questão hormonal, né, que eu acredito que é um tripé, né, a espiritualidade, eu até escrevo sobre isso, eu começo o livro falando sobre a importância da espiritualidade, o quanto nessa fase hormonal, eu olhava e eu me percebia totalmente desconectada, totalmente confusa, não entendendo aquilo que estava acontecendo.
E a gente também precisa entender que Deus, ele deixa outras pessoas para ser instrumento nas nossas vidas. Sim. Então, muitas vezes a pessoa tem acessos de raiva, de explosão, porque não é só uma questão espiritual de domínio próprio, é uma questão ali hormonal. Que os hormônios estão em desequilíbrios, o excesso de cortisol está ali em cima, você não está dormindo direito, então você vai ter algumas ações que são impulsivas, que você vai se arrepender depois. Não é porque você quis fazer aquilo, não é porque você não estava obediente, não era falta de Deus, é uma questão fisiológica do seu organismo, porque o hormônio faz isso. Então, o excesso de cortisol, você não dorme direito, começa a ter lapso de memória, você começa a ficar irritada, vai falar alguma coisa e não lembra. Então, você acaba tendo mais, você está mais susceptível a ter reações impulsivas, bateu e levou. Por quê? Porque tem uma questão hormonal que está aí desajustada, né? Eu sempre falo, até falo isso no livro, que o hormônio é como se fosse uma orquestra. Se um ali está desajustado, compromete toda essa apresentação, compromete toda essa sinfonia. Então, muitas vezes, as pessoas têm essas reações que são intempestivas também. Por quê? Porque é excesso de cortisol. Então, como que eu vou gerenciar isso? Eu vou precisar fazer exames, eu vou precisar olhar, obedecer aquilo que os profissionais estão me orientando, rever minha alimentação, suplementar. Então, tem tudo isso também, né? A gente também não pode dizer que a pessoa ela não tá, ela é falta de domínio próprio. Às vezes, essa falta de domínio próprio está sendo agravada por uma questão fisiológica, porque essa mulher ali, uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que está com os hormônios todos desorganizados, mas as questões, as demandas do dia a dia. Então, você se vê num misto de sentimentos, num misto de cobrança que você tem, vivenciando vários lutos, várias questões para se organizar, e muitas vezes você vai ter dificuldade de ter uma resposta adequada diante de determinadas situações. Então, nós não podemos ser negligentes. A base, Jesus é a primícia, né? Eu sempre falo, a maneira como você decide começar seu dia vai refletir todo o restante dele. Mas, poxa vida, eu tô orando, eu tô buscando. A minha relação com Deus tá ali sendo construída no secreto. E eu continuo dessa forma. Opa, eu preciso olhar para outras questões. Então, a gente também não pode ser negligente de entender que, e principalmente nós mulheres, né? Você vai colocando várias demandas na frente, aquele exame que você precisa fazer, quando você viu, já venceu o exame, você já não fez, a sua família tá com os exames, tudo ok, mas você não. E muitas vezes você tá agindo dessa maneira porque é uma questão de vitaminas, uma questão hormonal. Então, eu me vi muito nesse cenário, né? Então, olha, eu sempre fui uma pessoa assim, super tranquila, e de repente, eu sem paciência, irritada. Meu marido, às vezes, o barulho de entrando, subindo as escadas já me irritava. Não, isso não. Então, assim, eu tô me percebendo. Isso tá fora. Fora de uma curva. Tá fora de uma normalidade. Então, né? tá fora. Então, se eu já estou fazendo tudo isso, minha relação com Deus tá tudo bem, e eu ainda continuo sentindo isso, eu preciso buscar auxílio de um profissional. É só se perceber, né? Se perceber. Então, hoje, você tá percebendo tanto o outro, né? Quanto tempo você fica ali olhando a vida do outro, vendo aquilo que o outro tá fazendo, as viagens que estão acontecendo, os restaurantes que a pessoa tá indo, o carro que o outro tá dirigindo, a vida maravilhosa do outro. Então, eu tô ali de olho naquilo do outro. E eu não tô olhando para mim. Então, essa conversa, a mente transformada, começa em não você ter essa atitude externa de olhar para o outro, mas essa atitude de você olhar para você e entender que tem alguma coisa que não está bem e que muitas vezes eu não vou conseguir sozinha. Então, eu preciso ter ali profissionais junto comigo, ou uma rede de apoio, uma amizade, né? Como você falou no primeiro episódio, Senhor, me apresenta os seus amigos. Então, porque às vezes uma amiga vai falar para você, amiga, eu acho que tá demais. Mas isso, é sobre isso. É bom, né? É bom isso. Porque muitas vezes você não vai se perceber. Mas tem pessoas que caminham com você e vai te perceber. Sim. E é importante alertar você. Então, é também nesse lugar. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele fala assim, ó.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espíritos. É isso. Então o Senhor já estava falando aqui na palavra dele, né? A gente, quando a gente está de bem com a gente não quer guerra com ninguém, gente. As pessoas vêm guerrear com você e falam assim, olha, eu não tô afim de brigar hoje. Uhum. Não é? Não tô afim. Sim. Ai, deixa pra depois. Sim. Deixa pra É depois. alimentar o espírito, É né? alimentar o É espírito. fruto do espírito. Então, se é um fruto do espírito, preciso me alimentar dele para que Sim. esse fruto... Aí, isso vem nos alertar para uma coisa. Do que a gente está se alimentando? Uhum. Né? É aquilo que o bispo falou. Qual leão nós estamos alimentando? Qual deles? Sabe? E outra coisa. Aonde nós estamos indo buscar os nossos alimentos? De qual fonte nós estamos nos alimentando? Sim, sim. Né? A gente tem que refletir muito sobre isso, porque às vezes a gente tá em lugares, assim, foi o que a gente estava falando agora há pouco. Às vezes tem lugares que a gente tem o domínio próprio, a gente insiste, a gente vai, mas às vezes tem lugares, tem rodas que a gente também já não tem que participar mais, né? Porque senão, às vezes, você também fala assim, pô, será que eu tô sendo boba? Será que estão me fazendo de boba e eu não tô percebendo? Porque eu tô sempre sendo a bonzinha, eu tô sempre sendo a que entende, eu tô sempre cuidando das minhas emoções, mas acho que esse lugar não tá me fazendo bem, né? Toda vez que eu vou lá também eu tenho que ceder, toda vez que eu vou lá eu tenho que engolir sapo. Então quer dizer que aquele lugar não é pra gente. Não me faz bem. Não faz bem, porque às vezes as pessoas, eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo e o cara tá ali, trata mal, trata mal, trata mal. Mas eu vou ficar. E às vezes a gente tem que fazer essa pergunta, Deus, esse relacionamento é para mim mesmo, Senhor? Se for para mim continuar batalhando nessa situação, eu vou continuar batalhando. Mas é para mim mesmo? Será que eu não tenho que deixar isso? Porque às vezes as pessoas estão namorando, e é isso muito no namoro. O cara no namoro, ele já mostra como ele vai ser como marido. Mas no namoro a gente aceita tudo, né? E quando chega lá no casamento, a gente quer mudar a pessoa. Uhum. E as pessoas não vão mudar. Tem coisa que não muda. Não muda, não é, Michele? Então a gente fica querendo mudar as pessoas para poder caber naquele lugar. E às vezes o lugar não é mais pra gente. Deus tira a gente de lá. Vocês entenderam? Então, eu acredito que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter amor, a gente tem que ser manso, a gente tem que ter benignidade, tem que ter tudo isso. Mas o Senhor mesmo falou na palavra dele, não dê minha comida aos porcos. Ele mesmo chegou uma hora que ele falou, peraí, chega. Tem uma hora que a gente também tem que dizer um basta para algumas situações, Não vai né? ter, porque tem esses frutos que você precisa ficar lá sendo pisoteada toda hora, né? Sabe, Não precisa disso. eu vou, por exemplo, eu vou num lugar, assim, eu chego num lugar. E sempre que eu chego naquele lugar, as pessoas estão falando mal de mim. As pessoas, nossa, chegou a Leia. A Leia, ela falando mal de você. E você até quer participar daquela mesa, mas você vê que você não é aceita naquela mesa. Alguma coisa em você incomoda aquelas pessoas. Então, Senhor, prepara realmente as minhas amigas, os meus amigos, para que eu sente na mesa. Prepara E Deus outras prepara mesas. outra A gente tem que lembrar que não tá mais na adolescência, né? Na adolescência a gente fica ali, às vezes, querendo ter aquela amiga que não te dá bola nenhuma, mas já passamos dessa fase. Somos pessoas adultas, temos a nossa identidade, os nossos gostos e
vai estar perto da gente quem combina com a gente, Sim. quem também perdoa a gente quando a gente falha e tudo bem, porque minhas amigas, cada uma tem um jeito. Nossa, tem vontade de esganar, mas assim, o amor supera, né? Nossa história e tudo mais. Então, assim, eu acho que é isso também, né? A gente tem essa E demanda. entender que às vezes não é tempo mais de se caminhar com essa pessoa e tá tudo bem. A gente precisa ter essa Maturidade. maturidade, não ficar igual uma criança berrentinha. Não, mas eu quero mesmo assim. E aí a gente fica forçando uma coisa que não é pra ser mais. Você sai na dor. Né? Então a gente e a gente precisa entender isso, né? E amadurecendo pra, tipo, tá tudo certo. Né? Limpa, porque senão a gente fica. Quando a gente tá inconformado com algo, você não fica quebrando a cabeça ali com aquilo, né? Toda hora você tá fazendo uma coisa, mas tá pensando, o pensamento tá naquela situação. Então você vê que isso vai roubando a tua paz. E Deus não quer que a gente fique assim, né? Angustiada e toda hora, como se fosse um martelinho, martelando. E essa situação, e essa situação. E às vezes a gente tá forçando uma coisa que não é pra forçar mais. E tá tudo bem. Né? A gente entender os momentos, as fases, o que é pra gente persistir ou não. A gente tem que. Mas pra gente fazer isso, a gente tem que olhar pra nós. Porque se a gente tá olhando só a situação, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá falando, você nunca vai saber como agir, porque nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ser suficiente pro outro. Às vezes a pessoa já tem uma verdade absoluta, né? E por mais que você fale, ela fala, Não. não vou mudar e acabou. Então, tem hora que a gente tem que falar, olha, esse lugar Exatamente. não é mais para mim. É o que a gente estava conversando, né, antes de iniciar. Se eu estou sentindo algum desconforto, eu preciso parar, observar isso e perguntar para Deus, o que isso significa? Eu preciso mudar algo? Eu preciso me mudar daqui? Né? Porque quando a gente sente o desconforto, a nossa tendência é criticar as pessoas, criticar o lugar, criticar, né, tudo que está envolvido ali ao ambiente que eu estou. Mas será que é sobre realmente as coisas não estarem bem? Ou não me cabe mais, ou é o meu momento de crescer, meu momento de evoluir, de o Senhor me dar um novo horizonte. Mas a mudança também traz essa resistência, né? O cérebro ele não facilita. O cérebro ele tem aquele processo autônomo dele. Por isso que esse espaço aqui é tão rico para a gente ter essa parar e trazer a nossa consciência sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente deseja daqui para frente, para 2026. O que está desconfortável na minha vida? E o que isso significa? Qual é o tipo de mudança que eu preciso fazer? É porque o geral, o meu entorno não presta, é ruim, não é agradável? Ou porque eu preciso fazer mudanças? É sobre mim, é sobre as minhas necessidades. Então, se 2026, se você quer que 2026 seja diferente, pare, questione, anote. O que me incomoda? O que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação? Será que eu preciso me mudar daqui? Ou eu preciso mudar atitudes, comportamentos, formas de falar, né? Mudar de relacionamentos. Então, assim, buscar sempre no Senhor, porque o Espírito Santo vai te direcionar. Porque, às vezes, o sentimento parece tudo ao mesmo tempo. E esse período, estamos cansados, né? Então, não se esqueça. Fim do ano, talvez não é a hora que você toma a decisão. Mas é a hora que você pensa sobre as suas necessidades. E aí você descansa. E depois, virou janeiro. Gente, janeiro é o primeiro mês do ano. Pra gente se reorganizar, priorizar, planejar. Agora, em dezembro, é pra gente fazer uma autoobservação, autoanálise. Como que eu cheguei aqui? Como eu estou? O que eu quero pra mim? O que eu não quero? E aí, depois, você tente descansar. E depois do descanso, você começa atrás das suas decisões. Porque uma mente cansada não toma boas decisões. Ela troca o prato, né? Você sabe o que você tá falando aí? Eu tô aqui pensando comigo, né? Me veio agora o caso de Isaac. Exato. Isaac, ele era riquíssimo, né? Ele é filho de Abraão, né? E ele tinha muito gado, tinha muita coisa. Ele ia, cavava um poço. Poço. Aí vinham as pessoas caçar briga lá no poço dele. O que ele falava? Tá bom, eu achei uma água boa nessa. Eles querem ficar com esse? Tudo bem. Eu vou caçar um poço melhor. E ele ia abrir outro poço e a água era melhor ainda. Porque ele entendeu que não era o lugar, era ele. E às vezes a gente fica tentando aceitar um número, sabe? Um tamanho, um modelo, um manequim que não cabe mais na gente.
Porque a gente acha que a gente só é abençoado por causa do lugar. Uhum. E às vezes a gente não é abençoado por causa do lugar, a gente é abençoado porque a gente é uma bênção. A gente carrega o... Então, eu aprendi, eu coloquei uma coisa no meu coração. Ninguém amaldiçoa a quem Deus já abençoou. Amém. Ninguém. Lembra aquele profeta lá que o povo falava assim, ó, vai lá e amaldiçoa aquele povo. É verdade. Aí ele falava assim, não, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo foi abençoado por Deus. E ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. Então, às vezes, a gente está vivendo algumas situações e a gente fica assim, não, mas eu dependo deste lugar, eu dependo dessas pessoas. Nossa, eu vou para lá, eu não vou... Como eu estava comentando com vocês, quando eu fui mudar a loja, que eu ia fechar, mas aí o senhor falou, não. O senhor falou, eu falei, Deus me dá uma oportunidade, Deus me deu. Quando eu escolhi onde é a loja hoje, todo mundo falava que era muito longe. Então eu falava, lá Leia, você vai sair da Portugal Freixo, você vai lá para aquele lugar da Benjamin, lá é muito longe. Lá não é centro. Mas aí o senhor me falou, filha, não é o lugar que é uma bênção. Você é uma bênção. E onde você for, a bênção vai junto com você. Olha, eu fui para lá tem 7 anos. Olha como era há 7 anos e olha como é hoje. O que aconteceu? Eu fui para lá, eu atraí um monte de gente que foi junto comigo. Mas por quê? Porque eu entendi que não é isso que é uma bênção. Eu sou a bênção. Então, aonde eu for, a bênção vai junto comigo. E aí você incentivou milhares de outros Outras pessoas a comerciantes. irem para perto. E agora até lá em cima. É, você vê como... comércio. Não, você vê como mudou lá aquele Sim, pedaço? muito. E todo mundo falava, não vai dar certo, você tá indo pra tão longe. Adoro essa Gente, crítica. mas Deus me deu uma palavra, Ele disse que eu sou a própria bênção. Quem tem uma palavra tem tudo, né? Onde É isso. plantaram, né? Quem tem uma palavra tem tudo. Então, por mais que as pessoas vão dizer, mas aquela questão, né? Eu tenho uma palavra. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Não E deixa é isso que a gente dúvida, tem que... né? não Não tem- colocar então, é dúvida. isso que a gente tem que sempre repetir. Quando alguém vier dizer ao contrário. Porque a palavra do Senhor, ela é soberana sobre as nossas vidas. Então, eu tenho uma palavra e eu tenho tudo. Você sabe que eu fui na semana, na escola de profetas Vinícius da Sete, a esposa do Vinícius da Sete falou exatamente isso. Às vezes o Senhor te fez uma promessa. E você vai e conta essa promessa pro outro, ele ri da sua cara e fala, você tá doida? Você nunca vai conquistar ele. Mas ele falou pra quem? Foi pra você ou foi pra ele? Então, se ele falou pra você, então vai e faz. Porque lá na frente ele vai mostrar pros outros. Mas nesse momento ele falou pra você. O livro da Ana Paula Valadão, ele já é bem antiguinho, né? O primeiro louvor que ela escreveu e ela mostrou pro maestro dela, ele deu bola. E ele era já o maestro da igreja. E não deu bola. E ali deu uma morrida durante um tempo, ela passou por um processo e depois e foi vindo tudo aquilo e aconteceu diante do trono, né? E foi assim, tremendo. Mas a primeira vez que ela mostrou a primeira música dela, agora não lembro exatamente qual que é, do primeiro CD, ele não deu muita bola, não. Mas sabe o que o Senhor permite isso na nossa vida? Para mostrar, para provar e ver onde está a nossa esperança, a nossa confiança. coração. Se está nele. Porque assim, Você tá no que as pessoas falam. porque é engraçado. Deus vai e fala umas coisas tão grandiosas pra gente. Aí você vê uma pessoa, do nada, vem e fala, você dá valor pra ela e esquece o que Deus falou. Exatamente. É isso. Não é? Gente, olha, que delicioso fazer isso daqui, viu? Não é, meninas? Sim. Nossa, Deus não O para de Espírito falar aqui. Santo fala muito com a gente nesse lugar, né? Vamos nos despedir do pessoal e aí vem mais um episódio por aí, o último episódio, episódio número 6. Depois nós vamos fazer um podcast ao vivo com vocês. Mas vamos lá. Vai lá, Kátia. Gente, que alegria, né? Mais um podcast, mais Glória a uma Deus. vez estar aqui com vocês e com todos vocês que estão esses tempos todos nos acompanhando, podcast, episódio por episódio. Que maravilha, que delicioso, quantas coisas o Senhor tem nos ensinado. Então, que 2026 venha aí chegando e que nós possamos decidir seguir esses caminhos em obediência para transformar a nossa mente e o nosso ano de 2026. Depende de mim, depende de você, como que esse 2026 vai ser. E a gente vai colocar diante do Senhor. Nós estamos aqui preparando o ambiente, preparando a sua mente para você viver o novo da parte do Senhor. Mas vai ter
situações, vão ter comportamentos e que vão ser colocados à prova tudo que você está aprendendo aqui. E o Senhor vai te sustentar e as mudanças da sua mente vão responder. E você vai viver o novo do Senhor sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que você está anotando tudo e você vai transbordar o melhor, o amor de Deus na sua vida. Não aquela identidade que vem ao longo da vida, uma nova identidade na presença do Senhor. Amém. E conhecimento adquirido e não aplicado é tempo desperdiçado. Então, que vocês possam entender que tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Ele quer colher frutos através da sua vida. Então, coloque em prática. Busque amigos de suporte para que você possa colocar em prática. E lembre-se, Deus, Ele conta com você. Deus, Ele espera que você faça aquilo que Ele já escreveu que você iria fazer. Então, para isso, nós vamos precisar desconstruir coisas que foram imputadas nas nossas mentes, mas que não tem nada a ver com o que o Senhor tem reservado para você. Então, fique junto conosco, participe do grupo, interage lá junto conosco, que eu tenho certeza que esse podcast existe para que juntos possamos transformar. E é sobre isso. Amém. Gente, olha, tem lá a playlist, nós estamos já no... Hoje já é o 5º episódio, serão 6 episódios, como eu falei para vocês. Nós montamos um grupo, lá nós já falamos da roda da vida, do potinho da gratidão, das metas. Estamos fazendo o jejum de Daniel, algumas pessoas fizeram algumas adaptações, outros não conseguiam fazer, fizeram o jejum de arroz, de açúcar. Cada um faz na sua condição. A gente não está aqui para falar, não, é desse jeito e acabou. O Espírito Santo vai nos conduzir de como nós vamos fazer isso. E está sendo muito leve, né? Fazer o jejum assim, eu falo assim, nossa, não é tão sofrido, sabia? Porque você vai fazendo junto com o Senhor, assim, Ele vai te ensinando a você a se dominar, suas emoções. E quando a gente, às vezes, quer comer uma coisa que não come, depois não dá uma sensação gostosa, fala assim, yes, eu consegui. Eu consegui, eu não Você sabe, Leia, ontem foi aniversário do meu pai e do meu sogro. E a gente tava lá e teve um bolinho pro meu sogro, né? E eu, super de boa lá. E a minha filha, mãe, você não quer? Eu, Ela é mesmo, né, mãe? Esqueci. Ela, mãe, mas você não tá sofrendo, não? Porque você queria? Eu falei assim, de verdade não tô. Ela, não é possível, mãe. Não é possível. Você tá olhando esse bolo e você não tá falando por dentro. Eu queria tanto. Eu falei, de verdade, Isabela, eu tô em paz aqui. E de verdade, eu estava em paz. Aquilo não tava, sabe, me incomodando de... Você vê quando o Senhor tá com a gente, porque realmente eu pensei que ia ser muito mais difícil. Mas quando você falou, né, Lé? Convida o Senhor para vir junto, convida o Espírito Santo. E quando a gente tem esse encontro, fica leve, não é essa coisa de, ai meu Deus, e agora? Né? Não tem essa de você ficar sofrendo por aquilo. O Senhor faz a coisa acontecer de uma forma leve. Sim. Ontem minha irmã convidou as irmãs para um café da tarde. É engraçado. Ela falou assim, faz tempo que eu quero convidar vocês para um café da tarde, hoje eu tô de folga, eu vou convidar. Ela é enfermeira. Aí cheguei lá, ela tinha feito esfirra de carne, bolo de cenoura. Tinha um outro bolo lá, um bolo caseiro, bem gostoso, assim, todo mundo comendo. Leia, e aí? Eu falei, não, gente, não quero não. Muito obrigada. Aí ela falou assim, mas você vai comer? Eu falei, eu vou comer uma manga. Aí foi lá, cortou a manga, comi a manga. Gente, vocês vão dar risada do que me aconteceu. Gente, eu não fiquei presa dentro do banheiro da casa dela? O que aconteceu? A minha irmã pegou a porta do banheiro e colocou um tecido de Papai Noel. Sei. E eu fui no banheiro, fechei a chave. Quando eu fechei a chave, acho que prendeu o tecido, e a porta não abria. Aí daqui a pouco tô eu lá. Gente, elas tudo na sala de jantar assim e o banheiro um lavabo assim. Aí a Tainá falou assim, nossa, eu acho que a tia tá trancada no banheiro. Aí tá bom, aí calma. Aí o pessoal, calma, Leia, calma. Eu falei, gente, tô calma, tô trancada aqui, tudo bem. Vamos tentar abrir. Aí não rodava o negócio. Aí ele foi, abriu a janela lá e me passou um alicate. Aí eu tentei rodar, não rodei. Aí eu puxava a chave não saía. Aí ele falou assim, agora vai ter que arrombar. Eu falei, não precisa arrombar. Aí eu falei assim, me dá um martelo e uma chave de fenda. Gente, sabe o que eu fiz? Peguei o martelo, a chave de fenda, arranquei as dobradiças da porta. Aí eu falei, agora eu vou encostar pro canto, você empurra a porta e eu saí. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara e falou assim, você não ficou desesperada? Você não chorou? Eu falei, não, eu tava com o controle da situação.
Aí a minha irmã falou assim, graças a Deus foi você que ficou preso nessa porta, não sei o quê. Aí o Marco falou assim, Leia, só com você que acontece. Eu falei assim, só comigo que acontece. E aí saí tranquila da porta, aí todo mundo ficou dando risada de mim. Falou, Leia, você só pegou as coisas. E fui, soltei, peguei, falei, manda pra mim um martelo, pra de vida. Fui empurrando o negócio, soltei um, soltei outro, soltei os três, saí, pronto. Caralho, pensou. É como a gente reage na situação. Exatamente. É sobre isso. Ah, mas que droga, essa porta fechou agora, tô aqui preta. Não, eu fiquei dando risada, eles riram lá de fora e eu rindo de dentro. Aí eu falei assim, agora eu vou ter que sentar no chão pra poder tirar o último. Aí sentei no chão. Marco, agora eu vou ficar no canto. Empurra, pronto, acabou. Resolvi. Né? Acabou. Aí a minha irmã falou assim, graças a Deus, não fui eu, Léa, se fosse eu ia entrar em pânico. Falei, eu não, foi de boa. Gente, que o Senhor abençoe vocês. Ó, se inscreve no canal, manda esse podcast para aquele amigo, aquela amiga que tá precisando, sabe? Ouvir tudo isso que a gente tá falando aqui. E o Senhor, a gente não entende o porquê que nós estamos fazendo isso. Mas que Deus tem um propósito, tem. Porque nada que Deus faz é por acaso. Tudo dele tem um propósito. Então, que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.